Opa, boa tarde. Eu sou Gabriel Avelino do tema 4 do Banco de Dados Geográficos e essa aqui é a nossa equipe. É eu, Gabriel Avelino, o João Vitor Valadão e Ítalo Serra. Então, para começar, a gente tem que entender o que seria um banco de dados geográfico. Os bancos de dados geográficos eles são ferramentas que armazenam os dados com focos nas informações geográficas. Assim, eles são constituídos para o armazenamento de dados com base em noções mapeadas. Esses bancos de dados também, eles são encontrados e são feitos dentro do SIG, que é um sistema de informações geográficas. Esses sistemas, eles são focados em tratar dados geográficos, armazenando estruturas diferentes das comuns de bancos de dados normais, como tratar dados geográficos, armazenando estruturas diferentes, geometrias instanciadas e não gráficos. Aqui do lado temos a imagem de como seria o funcionamento de uma arquitetura de um SIG, que no nível mais alto seria a interface, que é com a interação com o usuário. No nível médio temos a entrada de entregação de dados, a consulta e a análise espacial, a visualização e a plotagem, e no nível mais baixo, que seria o nível do desenvolvedor, a gerência de dados espaciais. Os objetivos quais são os objetivos desse banco de dados geográficos? Então, o objetivo dele é inserir a inserção de dados espaciais, o processamento de imagens, a álgebra cartográfica, os algoritmos de consulta e análise espacial, a inferência cartográfica e por último, a modelagem numérica de terreno. Agora eu vou passar para o João Vitor Valadão falar um pouquinho das arquiteturas. Boa tarde, eu sou o João Vitor Valadão e o SIG ele tem basicamente dois tipos de arquiteturas, que são essas que a gente colocou, principais, né? E elas vão servir com base no armazenamento e o gerenciamento desses dados geográficos. A primeira, que é a imagem da esquerda, é a arquitetura dual, onde ela pode ser representada por esse sistema gerenciador de banco de dados que é convencional. Então, ele vai armazenar os dados geográficos em arquivos e a principal vantagem é que a gente pode utilizar os recursos de um SGBD para controlar e manipular esses objetos. Então, como controle de gerências, controle de integridade, as transações e etc. Enquanto a arquitetura integrada é onde o SIG, né, ele vai armazenar os dados espaciais e geográficos que são integrados realmente ao banco de dados. Passando para o próximo slide, eu vou falar um pouquinho das vantagens que esse sistema tem, que a primeira, né, é a existência de algoritmos específicos para banco de dados, que eles vão otimizar o tempo e a redundância quando a gente compara quando é feito na memória comum, né, de um banco de dados. Outra vantagem é que, por ser uma arquitetura integrada, a existência de funções vão ser relacionadas ao banco de dados. Então, vai ter essas funções de transação, recuperação de falhas e controle. Outra coisa também é que a gente vai poder abstrair esses dados geográficos, que são dados diferentes, como latitude, consegue mapear alguns terrenos, e desse jeito a gente vai conseguir fazer uma análise e consultas espaciais, salvando esse tipo de dados dentro do banco de dados. E ele também vai estabelecer essa base sólida para um armazém de dados regional, né? Principalmente na arquitetura dual, mesmo que tivesse assim, mesmo que seja dual ou integrado, ele vai ter diferentes arquiteturas que ele vai conseguir salvar dentro do seu escopo, né, num banco de dados. Eu vou passar a palavra para o Ita, ele vai falar um pouco das desvantagens. Olá, eu sou o Ítalo Fernandes. Bom, uma das principais vantagens para esse tipo de arquitetura, para esses tipos de arquitetura, são alto custo de processamento e a manutenção dos dados. Nesse tipo de arquitetura também a gente vai ter as consultas serão mais lentas. Também a gente vai ter um pouco de dificuldade no controle e manipulação dos dados, dificuldade em manter a integridade entre o componente espacial e o componente alfanumérico, pois é difícil manter essa relação de um modo compreensível. E na arquitetura integrada, baseada em um sistema de banco de dados relacional, é utilizado campos longos, onde a gente chama eles de blobs, que são utilizados para armazenar o componente geográfico do dado. E as suas principais
desvantagens também, limitações na linguagem SQL para manipulação desses dados geográficos, e também não é possível capturar a semântica dos dados geográficos, já que esse sistema de bancos de dados trata o campo longo como uma cadeia binária, impossibilitando conceder a semântica do conteúdo armazenado. Bom, passando para o próximo slide, vamos falar um pouco mais sobre aplicação na vida real. Bom, a gente tem o Bomb Site Project, que mapeia como The Blitz, que é uma referência para a palavra alemã de guerra relâmpago, que transformou a vida dos londrinos e a própria estrutura da cidade. Bom, esse projeto ele é baseado em dados coletados da pesquisa e de censo de bombas durante a Segunda Guerra, né, de 1940 a 1945, que está armazenado no Arquivo Nacional. E após o lançamento do projeto, os membros do público ajudaram a construir o banco de dados, enviando histórias e fotos de suas famílias. E os resultados inicialmente foram bem chocantes. E para essa aplicação, cada ponto vermelho nela simboliza uma bomba que foi estourada durante a guerra. Bom, a segunda aplicação, que é o Mapping Decline, que é um projeto de livro e mapa da web que ilustra o impacto do racismo sistêmico. Com esse projeto, foi possível aprender sobre o passado de São Luís e a entender as tensões que se desenvolveram ao longo das décadas e continuam a afetar as pessoas nos dias de hoje. O projeto ele inclui 4 séries de mapas interativos, cada um baseado com o tema de um livro do professor de História da Universidade de Iowa. E esse mapa ele mostra o padrão de residentes brancos se mudando para áreas urbanas centrais de São Luís, para os subúrbios entre 1940 e 1950. E a escala móvel dos espectadores da visão da cidade de 1950 a 2005. E foram incrementados de 5 em 5 anos, revelando os pontos de foco dessa cidade onde houveram mais casos de racismo. Pode passar. Bom, essa foi a nossa apresentação aqui sobre os bancos de dados geográficos, né? Eu espero que todos tenham entendido e obrigado pela atenção.